Estes exercícios seguem a sequência do PDF com todos os exercícios dos exames das datas da descrição, que podem baixar grátis no meu site, acessando o link na descrição deste vídeo. Exercício 31. Seja H a função de domínio R definida por, temos 3 ramos ali. Relativamente à continuidade da função H no ponto zero, quais das afirmações seguintes é verdadeira? Portanto, nós temos de ver como é a continuidade à esquerda e à direita. Exercício 31. Então, vamos fazer o limite, quando o x tende para 0 menos, de 1 mais e levantado a x. Isto é igual a 1 mais e levantado a 0, que vai ser igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Limite, quando o x tende para 0 mais, de 3x mais 2 é igual a 3 vezes 0 mais 2, que é igual a 2. f de 0 igual a 2. Como podemos ver, a função é contínua à esquerda e à direita. Portanto, a função é contínua, que é a opção A. Exercício 32. Considere duas funções f e g definidas em R. Nenhuma delas é contínua em R, mas a sua soma f mais g é contínua em R. As representações gráficas de f e g podem ser. Então, nós vemos que f não é contínua, g não é contínua, mas f mais g é contínua. Então, esta não pode ser porque a f é contínua. Aqui assim, se nós fizermos na B, f de 0 é igual a 1. E o limite, quando o x tende para 0 mais e 0 menos, de f de x é igual a 0. O g de 0 é igual a menos 1. E o limite, quando o x tende para 0 menos e 0 mais, é igual a 0. Então, se eu somar isto vai ser igual a 0. E se eu somar isto, também vai ser igual a 0. São ambas descontínuas e a soma é contínua. Portanto, esta opção está certa, que é a opção B. Mas vamos só ver a opção C. Vemos aqui que a descontinuidade desta não é no ponto de descontinuidade desta, portanto, esta nunca poderia ser. E a D, o G de 0 era 1, quando nós somássemos, f de 0 mais g de 0 iria dar 2, e o limite à esquerda e à direita iria dar 0, portanto não poderia ser a D. Exercício 33. Seja g a função definida em R por g de x igual a x à quinta menos x mais 1. O teorema de Bolzano permite-nos afirmar que a equação g de x igual a 8 tem pelo menos uma solução no intervalo. Ok, então, teorema de Bolzano. Nós temos o A, o B, temos aqui um G de A, temos aqui um G de B, e ele diz-nos que pode haver um C, que será a função, um C, no intervalo aberto AB, tal que G de C está entre G de A e G de B, se a função for contínua. Neste caso, isto é o nosso 8, e nós temos de descobrir qual é o intervalo em que o 8 pertence. Portanto, vamos fazer G de menos 1, G de 0, G de 1, G de 2 e G de 3. Ora, G de menos 1 vai ser igual a menos 1 à quinta, que é menos 1. Menos 1, menos menos 1 dá mais 1. Mais 1, isto é igual a 1. G de 0 também é igual a 1. G de 1 vai ser 1 menos 1 dá 1. G de 2 vai ser 2 à quinta, que é 32. Menos 2 mais 1, que vai ser igual a 31.
Já descobrimos aqui o nosso intervalo. Portanto, entre 1 e 2, o 8 pertence neste intervalo. Portanto, o A seria 1, o B seria 2. Aqui assim é o nosso 8, porque o 8 está entre 1 e 31. Portanto, é a nossa hipótese C. Exercício 34. Seja f a função do domínio de menos 4 mais infinito, definida por f de x é igual a x mais logaritmo base 4 de x mais 4. Em qual dos intervalos seguintes é possível garantir, pelo teorema de Bolzano, a existência de pelo menos um zero? Ora, se f de A vezes f de B for menor que zero num intervalo aberto A, B e a função for contínua em AB, existe pelo menos um zero neste intervalo. Portanto, vou fazer os intervalos. Para a opção A, eu posso fazer f de menos 3 e f de menos 2. Ora, f de menos 3 vai ser menos 3 mais logaritmo base 4 de 1. Menos 3 mais 4, 1. Isto seria igual a menos 3. Logaritmo de 1 é 0. Menos 2 vai ser menos 2 mais logaritmo base 4 de menos 2 mais 4, que é igual a menos 2 mais logaritmo base 4 de 2. Ora, 2 é a mesma coisa que nós termos raiz quadrada de 4, que é igual a 4 levantado a 1 meio. Ora, isto será igual a menos 2, este passará para trás, ok, mais logaritmo base 4 de 2 levantado a 1 meio. Ora, isto vai ser igual a menos 2 mais 1 meio, que vai ser igual a menos 3 meios. Portanto, este e este são negativos. O primeiro intervalo não poderá acontecer. Agora vamos fazer f de 0. Ora, f de 0 vai ser igual a 0 mais logaritmo base 4 de 4, que é igual a 1. Ora, este já é positivo. Portanto, a minha opção B é correta, porque f de menos 2 é menos 3 meios e f de 0 tem sinais contrários. Portanto, f de menos 2 vezes f de 0 é menor que 0, de onde ela terá pelo menos um 0 entre menos 2 e 0, que é a nossa opção B. Exercício 35. De uma função f de domínio menos 4, 5, contínua em todo o seu domínio, sabe-se que f de menos 4 é igual a 6, f de 2 é igual a menos 1 e f de 5 é igual a 1. f é estritamente decrescente de menos 4 a 2. Podemos ver aqui, de 6 a menos 1. Estritamente crescente no intervalo de 2 a 5. Certo. Quantas soluções tem a equação f de x igual a 0? Portanto, nós sabemos que no intervalo menos 4 a 2, f de menos 4 vezes f de 2, isto é menor que 0. Então, ela tem pelo teorema de Bolzano, pelo corolário do teorema de Bolzano, nós sabemos que ela tem pelo menos um 0 neste intervalo, porque ela é contínua. Depois, no intervalo 2, 5, sabemos que f de 2 vezes f de 5 também vai ser menor que 0, porque elas têm sinais contrários. Então, ela também vai ter um 0, pelo menos um 0, neste intervalo. Quantas soluções tem a equação? É assim, tem 2 zeros. Exercício 36. Uma função f contínua no intervalo 1, 3. Sabe-se que f de 1 é igual a 7
e f de 3 é igual a 4. Quais das afirmações seguintes é necessariamente verdadeira? Elas são ambas positivas, portanto não podemos utilizar aqui o corolário do teorema de Bolzano. A função tem pelo menos um zero, este está errado. Não sabemos. Não tem zeros no intervalo 1, 3, também não sabemos. A equação f de x igual a 5 tem pelo menos uma solução no intervalo. Isto é verdade. F de x é igual a 5. Isto é o teorema de Bolzano, porque sabemos que f de 1 é igual a 7, f de 3 é igual a 4. Então, no intervalo 1, 3, que é do x, de 1, 3, aberto, ela tem pelo menos um C pertencente a este intervalo, tal que f de C igual a 5, pois o 5 está entre f de 3, que é 4, e f de 1. Portanto, aquela que é verdadeira é a nossa opção C. Exercício 37. Seja f uma função do domínio R contra domínio 1, 4, contínuo e estritamente crescente. Quais das afirmações seguintes é verdadeira relativamente à equação f de x igual a 2? Portanto, ela tem domínio R contra domínio 1, 4. Contínua e estritamente crescente. Quais das afirmações seguintes é verdadeira relativamente à equação f de x igual a 2? Ora, 2 pertence ao intervalo 1, 4. Então, como ela é contínua, nós podemos aplicar o teorema de Bolzano. Então, existe um C pertencente a R, que é o domínio da nossa função, tal que f de C igual a 2, pois o 2 pertence ao contradomínio da função 1, 4. Tem exatamente uma solução, tem exatamente duas soluções, tem mais duas... Tem exatamente uma solução, que é a nossa opção B. Exercício 38. Seja H uma função contínua de domínio R. Qual dos seguintes conjuntos não pode ser o contradomínio de H? Se ela é contínua, não podemos ter o B, porque o B quereria dizer que ela daria um salto em zero. Portanto, o B é o que não pode acontecer. Poderia ser uma assíntota vertical, um ponto de descontinuidade. Seja f uma função polinomial do terceiro grau, cujo gráfico se encontra parcialmente representado na figura. Quantas são as soluções da equação f de x igual a 2? Ora, nós já sabemos que o nosso contradomínio vai de menos infinito até mais infinito, que é R. Sendo que o 2 estará aqui e vai interceptar a nossa função em 3 pontos. Portanto, f de x igual a 2, x tem 3 soluções, que é a nossa opção C. Exercício 40. Na figura está a parte da representação gráfica de uma função g polinomial do terceiro grau. A função g admite máximo relativo igual a 3. Está aqui. Para x igual a menos 1. Mínimo relativo igual a menos 2. Para x igual a 1. Qual é o conjunto dos valores de b para os quais a equação g de x igual a b tem 3 soluções distintas? Ora, para ter 3 soluções, ela tem de estar neste intervalo. Portanto, o b tem de pertencer ao intervalo, sendo que aqui só tem 2. Portanto, eu vou abrir, porque aqui só tem 2. A partir daqui já passa a ter 3. A mesma coisa aqui. Também tenho de abrir. Portanto, aqui e aqui só tem 2. A partir daqui para baixo tem 3. Portanto, o B vai pertencer ao intervalo menos 2 aberto até 3 aberto, que é a nossa opção D. Exercício 41. Considere a sucessão de termo geral, U de n, igual a logaritmo base 2 de 1 sobre n. Ora, já sabemos que o n tende para mais infinito.
1 sobre n vai tender para 0 mais logaritmo base 2 de 1 sobre n vai tender, se fizermos isto, para menos infinito. Isto é sempre o gráfico dos logaritmos, que é a nossa opção A. Exercício 42. Considera a função definida em R mais por f de x é igual a logaritmo neperiano de x. Seja o de n, a sucessão de termo geral 1 mais 1 sobre n levantado a n. Isto que está aqui é a definição do número de Neper. Qual é o limite de f de u de n? Ora, já sabemos que o limite de u de n é igual a e levantado a 1, portanto, o limite de f de u de n vai ser igual ao logaritmo neperiano de e, que é igual a 1, portanto, vai ser a nossa opção C. Exercício 43. Na figura está a parte da representação gráfica de uma função g de domínio R e contínua em R7,0. Considera a sucessão de termo geral u de n igual a 1 sobre n. Indica o valor de limite, quando o x tende para mais infinito, de g de u de n. Ora, já sabemos que o n tende para mais infinito, 1 sobre n vai tender para 0 mais. Agora vamos aqui ao gráfico. Sabemos que quando o x tende para 0 mais, a função vai tender para 2, que é o meu limite. Então, o limite, quando o x tende para 0 mais de g de x, é igual a 2, que é a minha opção D. Exercício 44. Na figura está desenhada a parte da representação gráfica de uma função f, cujo domínio é R, exceto 1. A reta da equação x igual a 1 é uma assíntota vertical do gráfico de f. Considera a sucessão de termo geral x de n igual a 1 mais 1 sobre n. Ora, já sabemos que 1 sobre n vai tender para 0 mais. O limite de x de n vai ser igual a 1 mais 0 mais, que vai ser igual a 1 mais. Ora, querem saber o limite de u de n, que é igual a f de x de n, que é igual ao limite, quando o x tende para 1 mais, de f de x. Ora, em 1 mais 1, quando o x tende para 1 mais, a função vai tender para menos infinito, que é a nossa opção A. Exercício 45. Na figura está desenhada a parte da representação gráfica de uma função f, cujo domínio é R, exceto 2. As retas de equação x igual a 2 e y igual a 0 são assíntotas do gráfico de f. Seja x de n a sucessão de termo geral. Então, x de n é igual a 2 menos n ao quadrado. Qual indique o valor de limite de f de x de n. Ora, o limite de x de n é igual a 2 menos mais infinito, que é igual a menos infinito. Ora, isto vai ser o limite, quando o x tende para menos infinito, de f de x. Ora, quando o x tende para menos infinito, a função vai tender para 1, que é a nossa opção B. Quero-te pedir um favor. Se estás a gostar, inscreve-te no canal e assinala a campainha para saberes quando chega mais ajuda. E se puderes, compartilha nas tuas redes sociais para que mais colegas possam ter a minha ajuda. Obrigado. Exercício 46. Seja f uma função de domínio R mais estritamente decrescente, portanto ela vai ser decrescente. Os eixos coordenados são assíntotas do gráfico de f, portanto ela vai ter o x e o y como assíntotas do seu gráfico. É R mais, portanto ela vai ser decrescente, ela vai ter isto, vai fazer isto. Seja x de n a sucessão de termo geral, x de n é igual a 1 sobre n. Já sabemos que o n tende para mais infinito, 1 sobre n vai tender para 0 mais. Indica o valor do limite de f de x de n. Isto vai ser igual ao limite
quando o x tende para 0 mais de f de x. Ora, quando o x tende para 0 mais, a função vai tender para mais infinito. Isto vai ser igual a mais infinito, vai ser a nossa opção A. Exercício 47. De uma função f contínua em R, sabe-se que f é crescente, estritamente crescente. F de 0 é igual a 1. O eixo OX e a bissetriz dos quadrantes ímpares são assíntotas. Então a função tem duas assíntotas que são y igual a 0 e uma y igual a x. Ora, já sabemos que se ela é crescente, o desenho da nossa função terá de ser qualquer coisa como isto é uma assíntota e este também é uma assíntota. Se ela é crescente, ela vai fazer isto. Qual é o contradomínio de f? Então já sabemos que vai ser de 0 a mais infinito. 0 aberto, porque é a minha assíntota horizontal, até mais infinito. 0 aberto a mais infinito é a nossa opção C. Exercício 48. Na figura está representada parte do gráfico de uma função g do domínio R contínua em R exceto 3. As retas da equação x igual a 3 e y igual a menos 4 são as únicas assíntotas do gráfico de g. Seja x de n uma sucessão tal que limite de g de x de n é igual a mais infinito. Quais das expressões seguintes pode ser o termo geral da sucessão x de n? Portanto, vamos ver aonde é que a função g de x vai tender para mais infinito. Portanto, vamos ver qual é o limite quando o x tende para qualquer coisa em que o limite g de x é igual a mais infinito. Ora, o nosso qualquer coisa vai ser 3 menos, que é quando a função tende para mais infinito. É à esquerda de 3. Se é à esquerda de 3, é 3 menos. Portanto, isto será qualquer coisa como 3 menos 1 sobre n, que é a nossa opção A. Exercício 49. De uma certa função g, sabe-se que limite, quando o x tende para 3 menos de g de x, é igual a mais infinito. Então já sabemos que 3 é uma assíntota vertical à esquerda. G de 3 é igual a 1. E limite, quando o x tende para 3 mais, é igual, de g de x, é igual a 2. Qualquer coisa que se passa deste estilo. Vamos ter aqui o 3. Ela aqui assim, 3 menos, ela vai para mais infinito. G de 3 é igual a 1. E o limite, quando x tende para 3 mais, vai ser igual a 2. A função poderá ser qualquer coisa deste tipo. O contradomínio da função é o intervalo 2 a mais infinito. Não, não necessariamente. Eu, por acaso, aqui, isto parece que está mal, induzimento. Isto não nos diz nada. O contradomínio da função, porquê? Ela pode ir de menos infinito a mais infinito. 3 não pertence ao domínio da função, pertence. Portanto, esta ninguém nos diz nada. 3 pertence porque g de 3 é igual a 1. Portanto, esta também está errada. A reta da equação x igual a 3 é assíntota. É verdade. Portanto, a nossa opção certa é a opção C. Não, não existe limite, porque o limite à esquerda é diferente do limite à direita, portanto, não existe limite. Isto é só para certificar. Exercício 50. Considere uma função h contínua em R7 menos 3, tal que limite, quando o x tende para menos infinito, de h de x é igual a 5. Quer dizer que isto é uma assíntota horizontal, quando o x tende para menos infinito. Limite, quando o x tende para menos 3, de h de x é igual a menos infinito. Então ela tem uma assíntota vertical, x igual a menos 3. E o limite, quando o x tende para mais infinito, de h de x é igual a 0. Então quer dizer que ela tem uma assíntota horizontal, y igual a 0, que é y igual a 5, portanto ela tem 3 assíntotas.
duas horizontais e uma vertical. Portanto, tem a cinta vertical, tem a cinta horizontal, tem o mínimo, equação. Este exercício vamos ter de o fazer pelo teorema de Bolzano. Então, o gráfico de H não tem as cintas verticais. Tem uma cinta vertical. Portanto, esta é falsa. Também tem as cintas horizontais. Tem um mínimo absoluto. Se ela tem uma assíntota vertical, quando o x tende para menos 3, ela vai para menos infinito, portanto, ela não vai ter mínimo absoluto de certeza. Portanto, a certa é a equação, é a opção certa é a D, podemos verificar pelo teorema de Bolzano. Limite, quando o x tende para menos infinito de h de x, é igual a 5. O limite, quando o x tende para mais infinito de h de x, é igual a 0. Então, pelo teorema de Bolzano, existe um C pertencente ao intervalo aberto menos infinito mais infinito, exceto menos 3, tal que f de C é igual a 2, pois 2 está entre 0 e 5. Portanto, a nossa opção certa é a D. Exercício 51. Uma função h contínua em R, sabe-se que h de menos 2 é igual a 3. Limite, quando o x tende para menos infinito, de h de x é igual a menos infinito. Ela é contínua em R. A reta de equação y igual a menos 4 é a assíntota do gráfico, é uma assíntota horizontal do gráfico de h. H é crescente de menos infinito até menos 2 e decrescente de menos 2 a mais infinito. Qual das afirmações seguintes é falsa? Então, vamos perceber a nossa função. Então, h de menos 2 é 3. Sabemos que ela vai ser crescente de menos infinito a 2. E tem uma assíntota horizontal y igual a menos 4. Portanto, 1, 2, 3, 4. Ela aqui assim tem uma assíntota horizontal. Limite quando x tende para menos infinito de h de x é menos infinito. Portanto, ela vai para baixo. E o limite, e ela aqui é decrescente, então ela vai fazer isto. Algures. Portanto, isto é a nossa função. Quais das afirmações seguintes é falsa? A função h tem 2 zeros, verdade. Tem de ter 2 zeros. Tem aqui um e aqui outro. Portanto, a A é verdadeira. B, o contradomínio é de menos infinito a 3. Também é verdade. A B também é verdadeira. C, limite de h de x quando x tende para mais infinito é menos 4. Também é verdade, que é a nossa assíntota horizontal. H de 0 é menor que menos 4. É mentira, porque h de 0 vai ter sempre de ser acima de menos 4, porque é a nossa assíntota horizontal. Portanto, é a D que é a nossa opção errada. Exercício 52. Seja G uma função de domínio R não identicamente nula, contínua em todo o seu domínio, seja H igual a 1 sobre G. H igual a 1 sobre G. Relativamente ao gráfico de H, sabe-se que é simétrico em relação ao Y. Então, H é par. Tem uma única assíntota vertical. Então, se tem uma única assíntota vertical, tem de ser x igual a 0, porque senão teria duas. Tem uma assíntota horizontal. Qual das afirmações seguintes é verdadeira?
G de 0 igual a 0, não de certeza absoluta, porque o x igual a 0 é a sua assíntota vertical. G é uma função ímpar? Não, é par. A B, limite quando x tende para mais infinito de g de x igual a 0. G é estritamente crescente? Não, não pode ser crescente, porque se ela é par, há uma parte em que é decrescente. É esta que é verdade, porque tem uma assíntota vertical, portanto o limite quando x tende para mais infinito vai ser igual a 0. Portanto a B é a nossa opção certa. Exercício 53. De uma certa função h contínua em R, obteve-se com a calculadora na janela de visualização standard, menos 10, 10 por menos 10, 10, o gráfico apresentado na figura junta. Ok, isto tem 10 de x e tem 10 de y. A função é crescente entre menos 3 e 0. Portanto, faz isto. E decrescente a 0 menos 3, sim. Qual das afirmações seguintes pode ser verdadeira? Limite quando x tende para 0 é igual a mais infinito. Falso. A é falsa. Limite quando x tende para 0 de h de x, como h de x é contínua, não tem nenhuma assíntota, nunca pode ser mais infinito. Portanto, a A é falsa. A B, a função h é ímpar. Ímpar não é de certeza, porque para ser ímpar, ela teria de ser simétrica em relação a 0. E ela é simétrica em relação ao eixo dos y. Limite quando x tende para mais infinito de h de x igual a 10. Não sabemos, ela eventualmente poderá fazer isto. A C é a hipótese que pode ser perfeitamente verdade. A função pode fazer uma coisa assim e depois fazer isto e aqui ter a sua assíntota y igual a 10. Para todo o x pertencente a R, h' de x é maior que 0. Isto é mentira, porque se a função é decrescente, a sua primeira derivada nunca poderá ser sempre positiva. Exercício 54. Para um determinado valor de k, é contínua em R a função f definida por, e temos aqui os dois ramos. Qual é o valor de k? Então já sabemos, limite, quando o x tende para 0 mais de f de x, vai ter de ser igual ao limite quando o x tende para 0 menos de f de x, e vai ter de ser igual ao f de 0, que no caso é igual ao limite quando x tende para 0 menos. Portanto, vamos fazer os limites e vamos igualá-los. Então, limite quando o x tende para 0 mais de 13x mais logaritmo neperiano de 1 mais x sobre x vai ser igual, isto vai dar 0 sobre 0, como tem um logaritmo, já sabemos que é um limite notável, então vamos fazer limite quando o x tende para 0 mais de 13x sobre x mais limite quando o x tende para 0 mais logaritmo neperiano de 1 mais x sobre x, lá está o nosso notável, já sabemos que isto é igual a 3 mais o nosso notável que é 1, que é igual a 4. E então, vamos igualar isto, limite quando x tende para 0 menos de k mais seno de x. Ora, isto vai ser igual a k mais seno de 0. Já sabemos que o seno de 0 graus é 0, isto é igual a k, de onde o nosso k vai ser igual a 4, que é a nossa opção D. Exercício 55. Considere uma função f de domínio R70, de domínio R75, contínua em todo o seu domínio. Sabe-se que limite quando o x tende para 5 de f de x é igual a menos 3. Portanto, ela vai ter limite em 5, só que não pertence. Vai ser um buraco. Limite quando o x tende para mais infinito
de f de x é igual a 2. Isto aqui é a minha assíntota horizontal. Limite, quando x tende para menos infinito, de f de x menos x é igual a 0. Então sabemos que y igual a x é uma assíntota oblíqua quando o x tende para menos infinito. Aqui é quando o x tende para mais infinito. Em cada uma das opções seguintes estão escritas duas equações representando cada uma reta, em qual das opções as duas retas assim definidas são as assíntotas do gráfico. Já sabemos que esta aqui é y igual a 2 e aqui y igual a x, que é a nossa opção A. Exercício 56. Uma função f contínua em R, f de 3 é igual a 8 e f de 7 é igual a 1. Qual das afirmações seguintes é necessariamente verdadeira? F de 6 está entre 1 e 8. Ora, isto é o teorema de Bolzano. Portanto, nós temos aqui o 3, temos aqui o 7, sabemos que ela é contínua, este aqui é o 8 e este aqui é 1. Alguns da função faz isto. Vamos ter aqui assim, f de 6 está entre 1, estará entre 1 e 8. Não necessariamente. A função pode fazer... A função podia fazer, por exemplo, isto. E então, FA não seria verdadeira, porque o f de 6 estava fora de 1 e 8. A função não tem zeros entre 3 e 7. Poderia ter, ela poderia fazer isto. F de 4 é maior que f de 5. Também não podemos ter a certeza. 2 pertence ao contradomínio de f. Este é verdade, porque 2 pertence ao intervalo aberto de 1 e 8. E pelo teorema de Bolzano já sabemos que existe um C que pertence ao intervalo de 3, 7, tal que f de C é igual a 2, pois 2 pertence ao intervalo aberto ou fechado, 1 e 8, porque ela é contínua. Todas as outras não tínhamos a certeza. Exercício 57. Considera a função f de domínio R, exceto 3, definida por f de x é igual a x menos 2 sobre x menos 3. Já sabemos que ela vai ter uma assíntota horizontal, isto pela matéria do 11º ano, porque se eu fizer, isto vai dar, enfim, limite quando o x tende para mais ou menos infinito, tanto faz, isto vai ser igual de f de x, isto vai ser igual a 1. Portanto, ela tem uma assíntota horizontal, y igual a 1. Tem uma assíntota vertical, x igual a 3, e com esta é a nossa opção C, que é a correta. Exercício 58. Identifique o valor limite quando x tende para 2 mais de 1 sobre 4 menos x ao quadrado. Ora, isto vai ser igual a 1 sobre 4 menos 2 mais ao quadrado. Isto é um bocadinho maior que 2. É um bocadinho maior que 2. Então, se é um bocadinho maior que 2, ao quadrado vai ficar um bocadinho maior que 4. Portanto, isto aqui vai me dar 0 menos. Isto vai ser igual a 1 sobre 0 menos, que é igual a menos infinito, que é a nossa opção D. Exercício 59. A figura representa um trapézio retângulo ABCD. Tem-se que BC igual a 6 e CD igual a 10. Seja x pertencente de 0 a π a amplitude do ângulo BCD e seja f de x igual a AB.
F é, portanto, a função que a cada x associa ao comprimento da base AB do trapézio quando a amplitude do triângulo BCD é x. Quando a amplitude do ângulo BCD é x, qual das afirmações seguintes é função f é verdadeira? Portanto, vamos ver. Isto aqui não deixa de ser nunca um trapézio. Portanto, se nós fizermos o x igual a π sobre 2, então nós vamos ter 6 vai estar aqui assim, isto vai subir, aqui vai ser 6, aqui vai ser o meu ponto B, B de π sobre 2, exatamente ao oposto vai estar o A. Ora, o AB vai ser igual a 10, porque vai ser igual a este. Portanto, F de π sobre 2 vai ser igual a 10, coisa que não aparece aqui. Quando o x vai tender para 0, então o que é que me vai acontecer aqui? Se nós virmos, este 6 vai passar aqui assim, portanto, vamos supor que aqui seria um x1, aqui seria o b de x1, aqui seria o seu A respectivo e este seria o trapézio. Portanto, quando isto vem parar aqui assim, o meu AB vai tender para, se daqui até aqui é 6, então daqui até aqui vai ser 4, que é a nossa opção. Então, o limite, quando o x vai tender para 0, de f de x, vai ser exatamente quanto? 4, porque o b estaria muito pertinho daqui, o seu A respectivo estaria aqui, portanto vai tender para 4, que é a nossa opção C. Exercício 60. De duas funções f e g, sabe-se que o gráfico de f é uma reta cuja ordenada na origem é igual a 2. Portanto, temos aqui o b igual a 2. O gráfico de g, portanto, isto é o de f. O de g é uma hipérbole. Tem uma assinta vertical, x igual a 1. Nas figuras seguintes estão representadas as partes dessa reta e parte dessa hipérbole. A reta da equação x igual a 1 é a assíntota do gráfico de g. Indica o valor de limite quando o x tende para 1 mais de f de x sobre g de x. Ora, isto é igual ao limite quando o x tende para 1 mais de f de x sobre o limite quando o x tende para 1 mais de g de x. Ora, o limite, este é o meu f de x, quando ele tende para 1 mais, vai ser um valor positivo, vamos lhe chamar k mais, e quando ele tende para 1 mais, ele vai tender, portanto, para o x vai tender para 1 por valores positivos, ele vai tender para menos infinito. Ora, isto vai ser igual a 0, que é a minha opção A.